Beleza, galera. A gente está chegando numa fase que a gente vai começar a deixar essa parte tradicional para poder entrar aí em outras coisas que hoje em dia são utilizadas. Mas eu ainda vou falar para vocês o último aspecto, tentando juntar essas coisas todas que a gente tem visto até o momento, né? Eu não sei se vocês notaram, mas tudo em visão computacional se baseia em features. Então, assim, o cálculo de feature, ele é essencial para todas as nossas tarefas, e acho que não só aqui. Se você vai para processamento de imagens, para de reconhecimento de padrões e outras áreas, isso também é essencial. Então, mesmo que você mesmo que você vá para a área, para os modelos baseados a dados, por exemplo, lá você não precisa saber o que é uma feature. Lá os dados são transformados em features automaticamente pelos modelos, né? Rede neural, essas coisas assim. Mas é bom que se saiba o que tem lá embaixo, e é bom que se saiba que o pessoal, mais uma vez dizendo, eu já falei isso na aula passada, que o pessoal desenvolveu isso tudo ao longo de, sei lá, 50, 60 anos, e de repente jogar isso tudo fora e partir para as redes neurais ou para a inteligência artificial em si, como diz o outro, né? Não é uma coisa legal. É bom que a gente saiba isso para continuar em frente, ok? Legal. Então, a gente vai ver hoje, continuando essa parte de features, modelos para a gente diminuir a quantidade de dados, né, que a gente tem em imagens, diminuir e facilitar também a abstração de features. Às vezes, se você pré-calcula, né, algumas coisas na imagem, deixa isso pré-calculado, você está facilitando as etapas que vêm a seguir aí, ok? Legal. Então, assim, a gente pode pensar que o que a gente precisa fazer num sistema de visão computacional é definir, né, um conjunto de características que a gente vai extrair de uma determinada imagem, né, e a partir daquele conjunto de características, talvez nem todas elas sejam essenciais para uma determinada tarefa. Então, um dos problemas essenciais aí na extração de features é isso. Primeiro, você tem que ter um conjunto de features que você vai extrair da imagem. E segundo, você vai ter que determinar, dependendo da tarefa que você está executando num dado momento, me parece que não é legal você ter todas essas features. Então, de repente, tem algumas que você pode jogar fora. Se eu tivesse modelos baseados em PCA, por exemplo, para jogar e definir quais são aquelas que interessam para mim, né? Seria legal, né? Então, utilizar só algumas dessas. Me parece que isso seria eficiente do ponto de vista computacional, né? O meu tempo de processamento seria menor e eu estaria pegando as coisas que já são essenciais. Então, se eu estou extraindo uma porta, por exemplo, quero saber onde é que tem uma porta num determinado ambiente, talvez eu precise só de arestas verticais e horizontais, né? Eu não precise de elipses, eu não preciso de círculo, né? Que eu poderia extrair usando transformada Huff, né? Como a gente viu lá nas aulas na aula que a gente teve sobre essas principais características aí que a gente consegue extrair de imagens. Então, com essas duas, linhas horizontais e linhas verticais, que se a gente pensar em termos de filtragem, vai se traduzir em gradiente, né? Gradiente na direção X e gradiente na direção Y. Talvez com essas duas só, eu consiga já extrair, pelo menos, candidatos, né, a serem classificados como porta aí no meu algoritmo, né? E com isso fazer, sei lá, um robô passar por ela, né? Claro, o problema é que eu não sei quando é que eu vou usar uma e quando é que eu vou usar outra. Então, o ideal é que eu tivesse operadores para todas essas características
sendo executado. Imagina aí que você tem um ciclo de processamento, né? Quando a gente vai para a robótica, por exemplo, a gente simula, né, esse ciclo. A todo instante eu executo todas as funções. Então eu tenho um time sharing aí que eu dou, sei lá, 2 ou 3 microsegundos, né, para cada função, e uma dessas funções é a de extração de característica. Agora eu teria que extrair todas as características, né, nesse ciclo aí de processamento, que hoje em dia a gente considera que se eu tiver 33 milissegundos de ciclo, né, de processamento, eu consigo, pelo menos num ambiente normal, fazer um robô caminhar, né, sem problema nenhum, ok? Se eu for para um carro, aí já é um pouquinho diferente, né? Eu já preciso taxas de processamento muito maiores, né? Eu preciso, às vezes, até 400 frames por segundo, né? Ok? Mas, assim, imagina que a cada frame que eu pego, eu tenho que extrair, né, essas características todas e deixar elas disponíveis para que algum processo em mais alto nível vá utilizá-las. É essa a ideia. Então, o ideal seria ter operadores para todas elas, né, num determinado ciclo. Claro, aí a tarefa que vai decidir quais que vai utilizar, né, que é o segundo problema colocado aqui em cima, né, ok? Legal. Então, eu espero que vocês tenham entendido esses dois problemas. Primeiro é definir quais são as características, né, que eu vou utilizar, qual é o conjunto completo, e segundo, entre essas, quais dessas interessa para uma determinada tarefa, dependendo da tarefa que eu estiver utilizando. Isso ainda está em aberto, se alguém quiser trabalhar nessa linha, ainda tem muita coisa para fazer, né? Hoje em dia o pessoal está indo para o lado de inserir procedimentos de atenção em Deep Learning. Então, você fica com o que a gente chama de Deep Attention, né? Ok? Então, uma área legal. Bom, se a gente pensar aí as características que a gente viu até agora, né? A gente sabe calcular disparidade estéreo, por exemplo. A gente sabe calcular o movimento, né? Eu posso aproximar o movimento simplesmente com uma diferença de um quadro para o seguinte, eu não preciso calcular o optical flow, né? Mas se eu tiver o optical flow, tudo bem, melhor ainda, né? Ok? A gente já viu também derivadas gaussianas, né? Se eu falar de ordem zero, seria a própria gaussiana aplicada em cima de uma imagem, né? Quando eu falo de ordem 1, eu vou estar falando daquele filtro de Sobel, né? Quando eu falar de ordem 2, eu vou estar falando do laplaciano, do gaussiano, que a gente já viu lá atrás também, né? Serve para extração de textura, né? Para realce de textura, desculpa. Né? A gente pode considerar também outras coisas mais naturais que a gente está acostumado. Por exemplo, momento estatístico de ordem zero, para a gente seria a própria imagem, né? Momento estatístico de ordem 1, seria a média, né? Média dos pixels numa determinada região. Pronto, isso aí dá para implementar como filtro, a gente viu lá, né? Momento estatístico de ordem 2 seria o desvio padrão, né? Pega a média da imagem, pega todo mundo, subtrai da média, você teria aí o desvio padrão num determinado pixel, né? Ok? Bom, legal. Só aí eu já falei de uma, duas, mais três, mais quatro, aliás, né, que derivadas gaussianas são quatro. Mais três, são sete features para extrair de uma imagem. Pensa, fazer isso a 33, no intervalo de tempo que eu tenho, né, de 33 milissegundos. Quer dizer, na verdade, em 33 milissegundos eu tenho que extrair features e tenho que passar essas features para algum processo, e esse processo tem que analisá-las e tomar uma decisão, né? Ok? Então, assim, a gente vê que se eu for só o estéreo, né, a gente viu que a gente tem que percorrer a imagem toda. Aliás, todas essas aqui a gente teria que percorrer a imagem todas, né? Então, não importa se eu tiver o computador mais parrudo, aí se eu tiver que colocar esse computador em um robô, provavelmente eu não vou conseguir fazer isso em tempo real. Né? Eu não vou conseguir processar isso em 33 milissegundos, ou menos do que isso, porque 33, na verdade, tem que ser dividido. Né? Ok?
Tá, se eu for utilizar aí processadores dedicados, né, em paralelo, placas gráficas, por exemplo, hoje em dia está muito na moda, você até acelera o processamento, mas em algum momento, se você for cada vez aumentar a sua quantidade de features, me parece que ainda não é possível hoje em dia, a menos que você utilize um computador paralelo grandão, né, como esse que a gente tem lá no NPAD aqui do FRN, acho que fica no IMD, né? A gente tem, se alguém precisar de fazer alguma coisa envolvendo computação paralela, a gente tem aqui um núcleo de processamento paralelo na universidade, né? Okay? Mas, assim, de novo eu teria que pegar os dados, jogar para ele e aguardar a resposta, né? E aí eu vou entrar numa fila aí tem o welfare, né? Que o pessoal, a gente tem pontuação, não sei o quê, tudo isso tem que ser considerado também e acaba complicando mais, né? Tá? Então, isso tudo só para vocês perceberem que o problema da gente realçar e depois abstrair, né, tirar algumas dessas características para a gente utilizar, não é tão simples assim, ok? É demorado, né? Então, a utilização de alguma técnica para reduzir esses dados, ou mesmo até para facilitar, né? Pensa, mesmo que eu aumente a quantidade de dados, mas se eu facilitar a extração nas etapas futuras, se eu conseguir fazer essa primeira parte aí em paralelo, né, e facilitar a extração, depois das outras partes, parece uma boa ideia, né? Tem alguma coisa assim, ok? Pronto, então, pensando nisso, ainda na década de 80, o pessoal começou a propor o que a gente chama de espaços de escalas. O espaço de escala, na verdade, ele é várias imagens obtidas a partir de uma imagem original, mas em resoluções menores a cada nível que você aumenta na sua escala. Então, o nível 0, por exemplo, seria a própria imagem, né? No nível 1, eu jogo uma função aí gaussiana com um certo diâmetro. Professor? Sim? Rapidinho, só o senhor está compartilhando os slides aí? Está passando os slides? Desculpe, não está aparecendo, não? Não, Eita, aqui não foi tá. mal. Não, tá não. Agora que vocês me avisam, né? Porque, na verdade, eu achava que antes estava só fazendo as discussões. Exato, É agora que eu percebi exatamente. que começou. Tá, não, beleza, tranquilo, foi mal. Depois eu vou gravar melhor e passo para vocês uma outra gravação, tá? Vamos continuar aqui, então. Tá aparecendo aí agora? Agora sim. Legal, depois eu volto aí e pego essa parte inicial. Então, eu acho que vocês pelo menos entenderam até agora o problema que a gente tem, né? Muita feature, pouco tempo para processá-las, para extraí-las, né? A gente for tentar fazer isso, a gente não tem tempo. E aí o pessoal começou a propor esses espaços de escalas, pelo menos para facilitar essa extração de features, tá? Então, lembra quando eu falei de textura para vocês? Textura é uma coisa complicada, que às vezes num determinado nível desse espaço de escala, você não consegue extrair textura suficiente. Aí quando você diminui, né, a sua resolução, aí essas coisas começam a aparecer, essa textura aparece, né? Então, espaços de escala, tipicamente, eles facilitam a extração desse tipo de feature, ok? Então, pense que você tem uma imagem grande no nível original, depois você continua com imagens outras a partir daquela construídas do mesmo tamanho, exatamente do mesmo tamanho, só que você vai borrando essas outras imagens. Claro, se eu chegar no nível máximo, né, pensa, se eu for começar a aplicar um filtro média, né, na vizinhança, e aumentando, é como se eu fosse aumentando o diâmetro desse, é como se fosse, não, eu vou aumentando, né, o diâmetro desse filtro, ok? Só que ao invés do filtro médio, o que se aplica é o filtro gaussiano. O filtro gaussiano é esse aqui de baixo, né, se todo mundo se lembra dele,
G de XYT, 1 sobre 2πt, vezes E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente está com imagem, né? São duas direções, sobre 2t. Quer dizer, isso aqui é uma das aproximações que a gente tem aí para gaussiano. Se vocês se lembram, quando o sigma, né, está no infinito, desse filtro aqui, nesse caso aqui o sigma ele não está sendo considerado, está dentro da constante t aqui, você tem o próprio filtro média, ele se transforma no filtro média, né? Tá? Então o que está acontecendo aqui? Ele está borrando a imagem, né? Está produzindo uma imagem borrada a cada nível. Só que nesse caso as imagens são todas do mesmo tamanho, como se você tivesse um paralelepípedo, né? Com várias imagens, a de baixo aqui é a resolução original, e aí você diminui a resolução à medida que você sobe, tá? É algo parecido com isso aqui, ó. Então, percebe, se eu deitar essa imagem e sair empilhando uma em cima da outra, né, eu ficaria com um paralelepípedo, ok? Então aqui a gente tem, por exemplo, espaço de escala, né, esse é o inicial, né, t igual a 0, aqui, ó, é como se a gente fosse aumentando o diâmetro do filtro média, né, nesse caso o filtro não é o média, é o gaussiano, mas o efeito é o mesmo que o filtro média, tá? Aqui a gente borra a imagem com diâmetro lá igual a 20, né, no caso t igual a 20, ok? Então, o que acontece é que aqui a gente tem algumas coisas, por exemplo, se eu juntar a moto inteira, eu não consigo, nessa imagem, pegar... Aqui a moto inteira, ela está como uma coisa borrada que talvez em algum nível da minha resolução, é melhor para mim eu ter uma imagem assim, eu consigo identificar muito mais rápido, ou a pessoa, né? A silhueta da pessoa, ela aparece para mim, de repente, melhor aqui nesse nível do que nesse, entendeu? Do que nesse que eu tenho muito mais detalhes. Então isso aqui, de certa maneira, ele serve para facilitar a extração das features, ok? Isso é o que a gente chama de espaço de escala, foi proposto por Wittig em 1982, 83 ainda, e até hoje ainda é utilizado, né? O que se faz hoje em dia é você ter isso aqui não somente com uma imagem única, né? É você ter várias resoluções dela. Repara, aqui para cada pixel dessa imagem e das outras, né? Você vai aumentando o diâmetro do seu filtro média que você está passando, né? Mas em alguns casos, à medida que eles vão aumentando o diâmetro, ele vai diminuindo o tamanho da imagem. Aí, ao invés de ter uma imagem sempre do mesmo tamanho, você vai ter imagens diminuídas, ok? E outra coisa que atualmente, quer dizer, depois dessa proposta inicial aqui do Wittig, o pessoal começou a pensar, é ter isso não só no tempo, mas também, não só no espaço, mas também no tempo. Ao invés de você deixar a tua câmera aberta menos tempo, por exemplo, você passa a deixar ela aberta um intervalo maior de tempo. Então, aí você teria isso aqui de um frame para o outro, para o seguinte, né? Ok? Mas, às vezes, mais do que um frame. Você teria uma média aí de 3 frames, de 5, de 7, por exemplo. Tá? Isso aí pode ser muito representativo, por exemplo, quando você quer descobrir padrões de movimento, né, que uma pessoa tem. Se você grava aí um padrão de movimento ao longo de 2 ou 3 quadros, se você tem isso repetindo na imagem, essa média de 3 quadros, você consegue, opa, isso aqui é um padrão tal. Tá? Então aí a gente deixa de falar de escala no espaço e passa a falar de escala no tempo também, né? Aí seria espaço temporal, né? Além do espaço no tempo. Tá? Se eu pegar isso aqui, então, isso aí diminuindo de um frame, de uma imagem, né, para a próxima imagem aqui, no espaço mesmo, né, eu passo a ter o que a gente chama de pirâmide, ok? Então, a pirâmide, o nível 0 é a imagem na resolução full dela, e aí, por alguma maneira, eu vou obtendo imagens menores. Então, aqui, por exemplo, é 4x4, no nível de maior resolução. No nível seguinte, a gente obtém uma imagem de 2x2, né? Ok?
no nível seguinte a gente obtém uma imagem com 1 pixel somente, né? Tá? Mas se a gente pensar que a gente tem uma imagem contínua, não necessariamente eu preciso diminuir de 4 para 2 para 1 e acabou aí. Eu posso também diminuir de 4 para 3 e 1/3, sei lá, eu posso colocar coisas cortadas, sair completando com alguma imagem aqui no meio, né? Numa resolução qualquer que eu queira, entendeu? Isso é possível, né? Bom, mas, não obstante a esse tipo de estrutura, a gente chama de espaços em forma de pirâmide. Normalmente é conhecido como pirâmide em multiresolução. Tá? É uma pirâmide, né? Formada por resoluções cada vez mais grosseiras, até atingir um topo. Normalmente a gente não chega aqui no limite, né? Normalmente a gente para aqui no, sei lá, desse caso aqui, por exemplo, se eu tiver uma imagem pequenininha de 4x4, eu iria para, o máximo que eu vou chegar, né, é numa imagem de 1x1, ok? Mas eu poderia parar aqui, ó, em 2x2 já. Tá? Normalmente, imagens até com 32 ou 64 são utilizadas atualmente. Você sai de uma imagem de 4K, né, vai diminuindo ela cada vez mais até chegar numa imagem de 32 por 16. Por quanto? Por 24 seria, talvez, mais ou menos, né? Guardadas as proporções aí de altura e largura dela, né? Nesses níveis seguintes. Tá? A obtenção desses níveis, a partir desse nível aqui de maior resolução, dos níveis seguintes, pode ser feito por qualquer técnica de filtragem. Qualquer uma daquelas filtragens que a gente viu lá, a gente pode aplicar nesse de baixo para sair obtendo os de cima, né? E às vezes eu posso obter mais de uma pirâmide. A partir do original eu obteria uma pirâmide gaussiana, por exemplo, posso obter uma outra pirâmide laplaciana, né? Posso obter uma outra pirâmide só calculando a média, por exemplo, né? Uma outra só do gradiente, ok? Então, dependendo do tipo de aplicação que eu tiver, essas tipos aí, né, vão me definir coisas diferentes, tá? Mas veja que a ideia aqui é diferente desse modelo anterior. Nesse modelo anterior, a pirâmide, a imagem, desculpa, o tamanho da imagem, ela é mantida de uma escala para outra, né? Então, para todo pixel, tem que ter uma representação dele aqui numa resolução mais grosseira, né? Aqui mais grosseira ainda, aqui mais grosseira. No espaço de escala usando pirâmides, normalmente a gente sai cortando a imagem, diminuindo a resolução dela, né? Dependendo da escala que a gente aplicar, vai ser o tamanho dela. Não precisa ser necessariamente no meio, pode ser com 3/4 aqui, por exemplo, por 3/4, né? Mas o fato é que as imagens seguintes na pirâmide elas vão diminuindo, ok? Essa é a ideia da pirâmide. Aqui, só para ter uma ideia disso aplicado, né, na imagenzinha do TAIS. E aí, como eu falei, o cálculo dos valores de cada um dos níveis, né, eles podem ser feitos, normalmente se utiliza a reamostragem, quer dizer, é ideal que você tenha uma média, né, que você tenha, é como se eu tivesse a imagem original representada na imagem acima numa resolução pior, né, eu não vou dizer numa resolução maior ou menor para não complicar, vou dizer numa resolução pior, ok? Então, normalmente se utiliza a média ou se utiliza algum daqueles outros filtros. Por exemplo, posso utilizar o filtro laplaciano, né? Ok? Para produzir. Aí, nesse caso, a pirâmide vai ser conhecida como pirâmide laplaciana. Então, qualquer um deles pode ser utilizado. Por exemplo, wavelets, que a gente vai ver ainda na aula de hoje. Tá? Que, bom, dependendo da aplicação, o wavelets funciona legal. Tá? Ela tem aí suas características boas para determinadas aplicações. Aqui um exemplo da pirâmide gaussiana. Então, eu tinha a imagem original, foi aplicado um filtro gaussiano com diâmetro 3, 5, né, aliás, tá? Que aí você corta no meio e você reduz a imagem da pirâmide seguinte
na metade também, né? O tamanho dela é diminuído na metade, ok? Então, veja, isso aqui pode ser obtido de várias maneiras. Primeiro, eu posso pegar um filtro de tamanho 3 por 3, por exemplo, e passar aqui nessa imagem, aí a cada eu pulo 2 pixels, né? Então, eu coloco ele no primeiro pixel, no terceiro, no quinto, no sétimo, e assim vai. Com isso, a minha imagem seguinte já vai sair reduzida assim. Numa próxima vez, eu posso vir aqui na minha imagem original ainda e passar um filtro com diâmetro 5, e aí eu saio pulando de 3 em 3 pixels, né? Com isso, eu vou produzir essa imagem aqui, depois eu aumento o diâmetro do filtro para 7 por 7, por exemplo. Vem aqui nessa imagem original, aí sai pulando 5 de 3, 5 em 5, 4 em 4 pixels, né? E assim vai, ok? Até que eu... Professor, no caso, então, a pirâmide, eu sempre vou aumentar, digamos assim, o nível dela, sempre de acordo com a original. Eu não aplico filtro na última que eu fiz. Essa é uma das maneiras. Isso aqui, tá. Você aumenta o tamanho do filtro, aplica na imagem original e a partir dela você sai construindo as outras, ou eu aplico o filtro nessa, aí eu mantenho o diâmetro do filtro, aplico o filtro nessa, mantenho o diâmetro do filtro, aplico nessa e assim por diante até obter a última lá. Tá? Quando a gente usa esse processo aqui, que eu falei agora, a gente chama isso de uma filtragem em cascata, né? Porque assim, eu obtenho uma, daqui eu obtenho a outra, daqui eu obtenho a outra, sempre filtrando a última, né? Tá? No primeiro caso, não. No primeiro caso, eu posso sempre da original sair produzindo. Eu não sei qual que é. O pessoal diz que o efeito, se eu não tiver perdas, né? O problema é que a gente sempre tem perdas aqui em computação. Se eu não tiver perdas nessas aqui, o efeito é o mesmo. Se eu tiver no contínuo, né, no modelo contínuo, o efeito é o mesmo, ok? De fazer isso. Mas como a gente está indiscreto, essa primeira maneira aqui, me parece que a perda é menor, porque você está sempre com a imagem original, né? E você está aumentando o tamanho do filtro. Se bem que quando você aumenta o tamanho do filtro, você também tem perda, né? Ok? Mas assim, existem essas duas maneiras de fazer isso. Existem outras maneiras também, ainda. Se eu pegar detalhes dessa imagem aqui, por exemplo, e diminuir ela, né? E guardar esses detalhes, assim, o legal dessas coisas é que você possa depois, se eu quiser, por exemplo, usar isso para reduzir o tamanho da imagem, para transmitir ela pela rede, né? Depois, no final, quando ela chegar do outro lado, eu tenho que reconstruir, né? Tá? Mas aí a gente já vai para wavelets, ok? Aí é outra coisa. Eu vou falar depois sobre isso. Mas aqui é simplesmente a ideia de você ter todas elas, pegar elas, deixar à disposição para algum algoritmo que vai chegar e extrair característica delas agora, né? Então, veja, eu estou produzindo uma imagem multiresolução a partir de uma imagem original, usando o filtro gaussiano, e aí eu vou pegar isso e disponibilizar para algum extrator de features agora. Por exemplo, posso sair calculando o gradiente, né, de todas elas, tá? Ou o laplaciano, né, ok? Então, veja, o legal é que alguns algoritmos que aqui eles extrairiam isso como um único objeto, aqui ele não vai conseguir ter essa, né? Então, nessa hora, talvez seja melhor para algumas características você trabalhar nesses níveis mais grosseiros. Para outras, você trabalharia aqui no nível de melhor resolução, né? Ok? Então, é para isso que serve esse tipo de estrutura, para facilitar, na verdade, a extração de features, né? Depois. Tá? Então, essa aqui é a pirâmide gaussiana, mas você tem outros. Essa daqui, por exemplo, é a pirâmide laplaciana. A pirâmide laplaciana ela pode ser construída de duas maneiras. A primeira é ir lá naquela imagem original, né? Aplicar o filtro laplaciano nele. Eu obteria esse daqui para todo pixel, ok? Segundo, eu vou lá, aumento o diâmetro do filtro laplaciano na imagem original ainda, e aí eu decimo, né, de 2 em 2, vou pulando de 2 em 2 pixels, depois vou pulando de 4 em 4 pixels, né, aumentando também o diâmetro do fio. Eu obtenho, assim sucessivamente, imagens cada vez menores. Veja que no último nível aqui,
essa imagem está mantida, porque esse aqui é justamente o processo que foi proposto pelo Burt, lá em 1988. O que o Burt fez? Se ele pega a imagem original e calcula o Laplaciano dela, e aí, se ele diminuir e aplica o Gaussiano na imagem original, né? Esse Gaussiano na imagem original também diminui, ele obtém ela. Então, quando ele aumentar, pegar essa imagem aqui, isso aqui é uma Gaussiana, veja, se eu duplicar o tamanho dela simplesmente, pegar cada pixel aqui e duplicar o tamanho dela para ela ficar grandona, ela não vai ficar essa imagem aqui. Ela vai ficar uma imagem próximo dessa, aproximada dessa daqui, né? Mas quando eu pego essa daqui, duplico o tamanho dela e somo com essa imagem aqui, que é a imagem de detalhe, eu obtenho essa imagem original. Tá? Isso é demonstrado que é exato, né? Essa reconstrução. Então, se eu pegar essa imagem, duplicar o tamanho dela, veja, essa aqui é uma imagem aproximada, né? Ela é uma imagem que foi obtida pela aplicação da Gaussiana em cima dela e pulando de 2 em 2 pixels. Mas quando eu pego essa, duplico o tamanho dela e somo com esse primeiro nível aqui, dessa imagem, eu obtenho a imagem original. Tá? Bom, então, se eu pegar a imagem original, subtrair dessa daqui, dela, e diminuir o tamanho dela, eu vou obter essa imagem aqui, né? Essa segunda imagem. Aí a mesma coisa, se eu calcular o Laplaciano dessa daqui, pegar essa imagem, subtrair dela e diminuir o tamanho dela, eu vou obter essa. Calcula o Laplaciano, subtrai ela do Laplaciano e diminui o tamanho dela, você vai obter nessa daqui. Veja, então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer esse processo em cascata, exceto para um último nível. Lá no último nível, eu vou ficar com a imagem original em tamanho reduzido, né? Aplicado uma Gaussiana, aí eu vou reduzindo, 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 até que eu chego aqui. O que acontece? Se eu quiser reconstruir a imagem original que eu tinha lá, basta eu duplicar o tamanho dessa, somar com essa, aí duplica o tamanho disso, soma com isso, duplica o tamanho desse, soma com esse, duplica o tamanho, soma com essa. Você vem para essa imagem original aqui, reconstruída, ok? Claro, você vai ter uma perda aí no meio desse processo, mas essa perda, ela não é tão grande. Tá legal. Então, o que isso tem de bom? Veja bem, aqui eu tenho uma imagem original, né, em resolução full, todos os pixels aqui tem, por exemplo, níveis de cinza entre 0 e 255 para cada um dos pixels. Então, transmitir essa imagem aqui por uma rede, por exemplo, pode ser um pouquinho demorado, que eu vou ter que pegar a pixel dela, né, e não sei o que, e esse pixel está com 24 bits, né, R, G e B. Tá? Nesse caso aqui, eu consigo reduzir a quantidade de bits que eu vou precisar, porque isso aqui é detalhe do detalhe, né? Isso aqui é Laplaciano do Gaussiano. Tá? Então, como ele é detalhe do detalhe, o número de bits necessário para codificar cada pixel aqui vai ser pequenininho, né? Provavelmente, sei lá, com os 2 bits eu consiga codificar a quantidade de cores que eu teria. Tá? Claro, eu faria isso para cada uma das 3 bandas, né? Quando eu tivesse, não para uma única banda isso, né? Quebraria essa imagem aqui nas... Aqui está colocado com uma só para vocês entenderem melhor, né? Mas isso aí seria cada uma das 3 bandas. Mas a quantidade de bits que eu vou precisar para codificar a cor de cada pixel, ela é muito menor aqui do que nessa imagem original aqui. Tá? Bom, então eu vou ganhar imensamente aí, eu vou reduzir a quantidade de bits e muito para poder codificar essa imagem toda aqui. Tá? Então, quando eu transmito esses dados aqui, eu vou estar ganhando muito na minha taxa de transmissão do que se eu estivesse transmitindo essa imagem completa. E lá do outro lado eu posso ter um algoritmo, né, que sai fazendo esse cálculo aqui da reconstrução. Tá? Então veja, isso aqui já tem aplicações, além de ter aplicação na nossa extração de característica, aqui, por exemplo, a gente já está com o Laplaciano Gaussiano extraído. Né? Isso aqui também tem outras aplicações. Aplicações, por exemplo, na redução de dados, né, para você transmitir pela internet.
ok? Vocês entenderam a construção, né, do espaço aí de escalas em forma de pirâmide laplaciana, né? Acho que isso é mais importante, né? Ao invés de sair aplicando o Gaussiano, o Laplaciano e o Gaussiano, né, na imagem original e produzindo as outras imagens, é melhor você sair, ele faz, né, a proposta do Burt lá, é fazer isso por diferenças entre gaussianos, né, ok? Legal, então isso é a pirâmide laplaciana, uma das maneiras também de você ou reduzir dados, né, para transmissão, ou você já preparar para a extração de características também. Tem outras, né? Eu poderia construir, como a gente viu, a gaussiana aqui, né, essa laplaciana, poderia criar outras também, com outros filtros quaisquer e outras que eu queira, né? Uma delas é o wavelets, a gente vai ver mais à frente como é que é o processo aí de construção dos níveis, né, de cada um dos níveis aí de wavelets, ok? Aí chegou alguém e propôs você ter, ao invés da gente fazer, isso aqui é feito por software, né, essa pirâmide laplaciana, ao invés da gente fazer isso por software, você ter sensores que já implementam esse tipo de coisa, e que tem uma variação espacial diferente. Então, por exemplo, esse sensor, esses pixels aqui da borda, né, esses sensores que eles fizeram, inspirados no nosso olho, né, eles têm uma resolução maior no centro, né, ou seja, você tem mais pixels aqui no centro. E, à medida que você vai para a periferia, eles reduzem a quantidade de sensores que você tem lá na placa, né, no CCD. Tá? Assim, isso aqui foi proposto, não foi muito adiante, porque isso aqui é como se fosse uma imitação do olho humano, né, e eu acho que a gente não chegou no nível de compreensão ainda suficiente, apesar que em termos de pesquisa, a gente pode pensar que isso aqui é pesquisa muito avançada, né, que seria bem legal a gente ter um sensor que, ao invés de ser uma matriz onde todo pixel tem o mesmo tamanho, né, você tem pixels com diferentes tamanhos. O problema é que o problema são os algoritmos para processar isso aqui, né. Assim, eu já fico com dor de cabeça só de pensar como é que seria o processamento desse cara. Não dá para mim usar for i, for j, como a gente faz normalmente. Eu vou ter que fazer outro tipo de processamento. Esses produtos tensoriais, né, que a gente está acostumado a utilizar aí no PyTorch, não sei o que, talvez eles tenham que ser adaptados completamente para poder serem utilizados nesse tipo de hardware. Isso aqui é hardware, né? Esse tipo de hardware novo aí. Mas isso aqui foi uma proposta, acho que 2008, 2009, e está aí, né? Existe a proposta, mas eu nunca vi ninguém utilizando isso na prática. Tem alguns poucos artigos em cima disso só. Tá? Então isso já vem, como se você já tem, o hardware já capta, né, esses pixels com resolução diferente, com dimensões, tamanhos diferentes, né, dependendo da posição que ele tiver dentro do campo de visão, né, ok? Isso o pessoal chama de espaços variantes, né? Uma maneira de fazer isso é utilizar o espaço de escalas, utilizar uma pirâmide também, né? Tá? Mas aí você só ter regiões, na periferia você tem, você representar uma imagem única dessa com várias imagens, né? E isso foi uma proposta que a gente teve aí no passado, eu vou falar também sobre isso mais adiante, ok? Por falar das onduletas, né? Wavelets são funções que são capazes de decompor e descrever outras funções no domínio da frequência. Na verdade, ela é uma aproximação, ela não é para o domínio da frequência, né? O pessoal diz que ela aproxima bem Fourier, ok? Quer dizer, aproxima Fourier, bem não, né? Permitindo analisar essas funções em diferentes escalas de frequência e de tempo. A decomposição com wavelets, ela é chamada de transformada wavelet. Aliás, tudo que a gente pega de um domínio, né, e leva para outro domínio, é uma transformada, né, ok? E o que o wavelets faz
ela sai do domínio espacial, né? E vai para um domínio que eu diria que não é o tempo, mas que você consegue obter o tempo a partir desse domínio que ela vai, ok? Fourier vai para o domínio do tempo, né? Como a gente já viu lá na... Então, Fourier é mais bem elaborada do que o Wavelets. O Wavelets fica no meio dos dois aí, ok? Ela tem também as suas versões, né? Contínua e discreta. No nosso caso aqui, a gente vai usar a versão discreta. Então, o que a Fourier, desculpe, a Wavelet mais simples aí, né, que foi usando a base de Haar, né, que isso aí tem mais de 100 anos e é coisa que a gente está utilizando até hoje ainda, né. O Hilbert deu uma contribuição muito grande para essa linha aí lá final de 1800, início de 1900, e aí veio Haar, né, e o pessoal, assim, isso aí ficou meio esquecido e agora começou a ser reutilizado, né, justamente por essa coisa de querer processar muitos dados e você querer entender esses dados em outros domínios, tá? Então essas transformadas passaram a ser mais utilizadas. Na verdade, tudo vem da álgebra linear, né? Tudo vem de bases. A grande sacada do Hilbert foi quando ele viu que essa coisa da gente ter uma base vetorial, isso não se aplica só na geometria, só em vetores, né? Isso tem aplicação também em outras coisas, por exemplo, em funções. Se eu tiver uma base de funções e conseguir representar algum dado naquela base de funções que eu tenho, aí isso é bem legal, né? Eu consigo trabalhar isso em diversos domínios diferentes. Tá? Então foi essa sacada dele. Tá? Desde que essas bases sejam, a gente tem aqueles princípios lá, né? Ortonormais, né? Tem o princípio da ortonormalidade. Tá? Mas, assim, uma das primeiras, né, e que o pessoal começou a utilizar na literatura é essa base de Haar, e a transformada wavelet, o que a gente faz com ela é simplesmente tentar identificar, né, na verdade, se transforma numa série, identificar esses parâmetros CK e DKI, veja, é CK e DKI. CK é um parâmetro com uma série com 1, né? E nele eu somo o outro. Então, esse princípio que eu falei para vocês ali atrás, de você ter uma imagenzinha, isso aí somando as outras, o Wavelet é algo parecido com isso. Tá? Então, no primeiro momento, você tem uma aproximação, e você pega essa aproximação e você soma com detalhe. É algo parecido com isso. Tá? O CK seria a aproximação, né? CK vezes φ, então a definição de wavelet é essa aqui, né? F de t igual a somatório de CK vezes φ de t menos k, mais somatório do somatório, aí sim, né? dkj vezes φ de 2 elevado a j t menos k. Esse 2 elevado a j aqui está sugerindo uma decimação, tá? Que é exatamente o que a gente fez lá na pirâmide laplaciana, né? Que eu mostrei para vocês da pirâmide laplaciana. Tá? De fato, a pirâmide laplaciana ela é um tipo de wavelet também, né? Mas a gente fica faltando coisas para ser uma wavelet, fica faltando os outros dois detalhes aí, né? Ok? O φ de t e o xi de t são chamados de função wavelet pai e mãe. Vamos ver mais detalhes. Então, assim, a wavelet pai é uma função de escala que uma depende da outra, uma sempre está atrelada com a outra, né? Na base de Haar, por exemplo, a gente tem duas. Uma a gente diz que é passa alta e a outra passa baixa, né? Ok? Então, dessas funções aí, φ de t e xi de t, a gente consegue calcular sequências H. E o que a gente vai ter representado em wavelet é justamente essas sequências H e G. Essas duas sequências, né? Que a partir delas a gente conseguiria, então a gente pega uma função, né? Quebra ela em duas séries e pegando os termos mais altos lá dessa série, a gente consegue, né? Com a transformada fazendo o contrário, reconstruir essa ideia de wavelet, reconstruir essa original, ok? Então, H de N
é isso aqui, Φ00 vezes essa função aqui, é um produto interno isso aqui, né? Vezes o produto interno das funções, né? Multiplicados por EAφ de t. Então, isso aqui, na verdade, vai se traduzir, veja, a decimação está aqui, ó. Ok? Vou colocar isso aqui de uma maneira mais prática, que vocês vão entender esses cálculos, essas coisas todas colocadas em forma de equações. Na verdade, se eu tiver um sinal x de n, né, eu obtenho um sinal aproximado dele, que é esse g de n aqui, e obtenho um outro sinal, g de n seria o passa-baixa, seria aquela imagem que a gente obteve lá no, ok? Passando um filtro gaussiano, por exemplo, e o que sobra são detalhes. Os detalhes, lembra lá que eu falei, os detalhes é o que a gente transmite, na verdade, HDN. Então, esse cara morreu aqui, ok? Se a gente pegar esse aqui e decimar ele por 2, né, e fizer esse mesmo cálculo aqui em cima dele, a gente vai obter dois outros aqui. A gente vai obter detalhe e aproximação. Aí, se a gente sair fazendo isso ao longo do tempo, né, com esses dois filtros, então passando um filtro passa baixa e passando um filtro passa alta. Passa alta pode ser o laplaciano, né? No caso aqui, né? Ok? Mas pode ser outro filtro qualquer, um gradiente também, né? Se eu tiver em imagem, normalmente a gente usa gradiente e laplaciano, a gente usa os dois, porque aí eu vou obter 3, ao invés de obter 1 aqui, eu teria 3, né? Isso aqui é para um sinal de uma dimensão. Então, o que eu tenho? Uma aproximação, e um filtro que me dá uma aproximação, que seria um filtro médio, um filtro gaussiano, né? E um filtro que me dá detalhes. Então é isso que a gente faz em wavelets, passar um filtro, me dá uma aproximação, o outro filtro me dá o detalhe eu guardo, né? O detalhe eu consigo transmitir com pouquinhos bits. A aproximação eu ainda não consigo, por exemplo, então eu vou decimar mais ela, né? Vou produzir outros dois, sempre diminuindo o tamanho ao longo do tempo, né? Então, o que o Wavelets faz, eu acho que a maneira mais simples, né, da gente entender é essa, aqui, ó, embaixo, de fato, né, filtro H e G são lineares, a gente pode obter, né, isso aqui do sinal por convolução, né, então, se eu tiver imagens, eu posso, inclusive, quebrar em duas direções, né, sem problema nenhum, ok? E aí o que a gente obtém são os coeficientes no final, né? O CN e o DN, D de detalhe e o C de aproximação, né? Ok? Então, na prática, é isso. Se a gente tiver um operador de subamostragem, né, que vai diminuindo o tamanho, a gente aplica o operador, passa os dois filtros, aplica de novo o operador, passa os dois filtros e assim vai. Detalhe aqui, esses filtros é que a gente chama de base. Então, o de Haar, lá que é um passa alta e um passa baixa, é o mais difundido na literatura, mas ele não é o mais utilizado hoje em dia. Hoje em dia o pessoal tem outros filtros quaisquer. Desde que você tenha dois filtros, né, no caso de 1D e no caso de 2D, eu precisaria de mais, né? A gente já vai ver na sequência. Mas desde que eu tenha esses dois filtros e um seja ortogonal ao outro, então quando eu tenho um passa baixa e um passa alta, a gente diz que eles, se eu for para a representação das bases dele, eles são um ortogonal ao outro, né? Quer dizer, na verdade eu consigo, usando o produto, né, dos dois, produto escalar dos dois, eu consigo reproduzir o original, ok? Eu consigo usar eles como base para reproduzir o sinal original. Essa que é a ideia. Eu quebro esse sinal original, então, na multiplicação por esses filtros, e depois eu conseguiria reconstruir de volta. Tá? Essa é a ideia. Então, qualquer outro filtro, não precisa necessariamente utilizar o Haar, mas qualquer outra base, né? Qualquer outra função, né? Nesse caso, que seja qualquer outro conjunto de funções, na verdade, que sejam ortogonais, uma em relação à outra, né?
não precisa necessariamente nem ser ortogonal, mas que a partir das duas eu consigo reconstruir, que eu posso utilizá-las como base, né? Tá? Aí a questão da ortogonalidade eu consigo gerar, né? Eu consigo fazer cálculos e criar elas. Tá? Aí, a partir disso, eu consigo reconstruir o sinal original. Então, qualquer uma pode ser utilizada como base aí para wavelets, tá? E aí, você tem chapéu mexicano, né? Você tem Morlé, né? Chapéu mexicano é o Laplaciano, Morlé e assim vai. Então, quando eu falei lá que isso aqui aproxima wavelets na pirâmide Laplaciana, né? De fato, bem depois o pessoal chegou a essas conclusões aí. Tudo isso baseado lá nos trabalhos de Hilbert. Então, a construção de uma wavelet, nesse caso, para um sinal em uma dimensão, né? Eu tenho x de n só, eu não tenho x de i e j, que é o caso de uma imagem, por exemplo, seria isso aqui. Né? Veja, no caso de uma imagem, eu vou ter duas direções, né? E mais a diagonal também. Então, já sugere que para cada uma aqui eu vou gerar outras 3, né? Então, vou ficar com 4 imagens, ok? Uma seria o G de N, em 2 dimensões, e você teria mais 3 aqui embaixo, ok? Para você conseguir reconstruir totalmente. Já aqui, se eu tiver em 1D, não, eu só preciso de 2, né? Bases aqui, tá? Então, eu obtenho a aproximação, aplicando um filtro, né? Eu obtenho o detalhe também aplicando filtro. Aí eu decimo de ordem 2, veja, esse aqui já vai me produzir os coeficientes do primeiro nível, né? Aí eu decimo de ordem 2, de novo, passa o filtro, obtenho detalhe, obtenho aproximação, passa o outro filtro, obtenho detalhe, decima de ordem 2, a aproximação, esse detalhe aqui já vou para os coeficientes também, né? E assim vai. Então veja que eu vou guardando os coeficientes, né? Se eu guardar os coeficientes aqui e chegando lá no último nível, eu tiver a aproximação, usando esse e esse, eu consigo voltar para esse aqui. Como eu tinha esse guardado, se eu usar esse e esse, eu consigo reconstruir esse. Como eu tenho esse aqui guardado, né, os coeficientes, se eu usar esse e esse, eu consigo reconstruir o original. Tá? Então, essa é a ideia que está aí por detrás de wavelets, né? Você quebra ela nos coeficientes, na aproximação, e depois você consegue fazer a reconstrução disso pelo processo ao contrário, né? Ok? Isso é simplesmente, como a gente viu lá na pirâmide laplaciana, né, fazendo somas, né? Ok? Então, como eu disse, tem outras bases, as mais utilizadas aí ao longo do tempo foram essas duas, o Morlé, né, é muito usado, e o chapéu mexicano, mas apesar disso, as pessoas ainda usam o Haar também, né? Acho que fica mais fácil entender com o Haar, que no Haar uma é o gradiente, né? E a outra é o box, o filtro box. E a partir das duas eu também consigo fazer reconstrução, ok? Legal, aqui uma abstração, né, são duas imagens diferentes, aqui é a imagem da Lena, aqui vê que eu tenho uma aproximação, e como eu estou em 2D, foi como eu falei, aqui você tem a derivada horizontal, aqui você tem derivada vertical, né, seria o nabla x, o nabla y, por exemplo, e aqui eu tenho o laplaciano, nabla 2, né, okay? Que me dá o detalhe, a gente chama de detalhe diagonal, tá? Se eu tiver esses 3 aqui, eu consigo, junto com esse, reconstruir a imagem nesse nível maior aqui. Eu consigo reconstruir a imagem que estaria aqui, né? Que seria a aproximação desse tamanho. Tá? Aí, se eu tiver a aproximação desse tamanho, usando essa e essa, eu conseguiria reconstruir a imagem que estaria desse tamanho aqui. Aí, usando essa e mais essas 3 aqui, eu consigo reconstruir a imagem original. Ok? Aqui de um castelo, né? Mostrando a mesma coisa, mas para um castelo. Então, juntando essa com essa e essa, eu consigo reconstruir a grandona daqui. Ó. Aí, juntando a grandona daqui com essas outras 3, eu consigo reconstruir a original. Veja, eu vou ganhar muito, né? Quando eu transmitir esses bits e
os outros todos, né? Porque a questão é que aqui eu diminui a quantidade de bits que eu preciso para armazenar esses coeficientes todos. E aí é que está o ganho de wavelets, né? Eu consigo depois recuperar o original ainda a partir deles, né? Desses outros. Tá? Em visão computacional, a aplicação disso é porque aqui eu já tenho calculada a derivada, se eu precisar, né, dela, para alguma coisa, todas as derivadas, né? E aí eu posso utilizar essas derivadas, posso utilizar o processo de wavelets aqui simplesmente como um processo que vai me facilitar a detecção de features, tá? Mas, assim, a aplicação de wavelets mesmo é para isso, é para você poder diminuir, né? Tentar diminuir a quantidade de coisa que você vai transmitir, né? De fato, você fica só com os coeficientes pequenininhos, né? Legal. Alguém propôs outras coisas diferentes, então isso aqui acho que é Freeman propôs, se vocês olharem, entender isso aqui como um filtro, ele está se assemelhando ao filtro gradiente do gaussiano, né? É alto de um lado, baixo aqui desse lado, né? Ok? Esse aqui, se a gente dar o tombo nela e colocar em vista inclinada, né? Vai aparecer com um filtro gradiente do gaussiano, detectando aresta na direção vertical, né? Esse daqui, por sua vez, está detectando aresta na direção horizontal. Esse aqui está detectando arestas inclinadas, né? E assim como esse. Só que aqui de um lado e aqui do outro, né? Então, o que Freeman fez, ele faz uma convolução desses 4 filtros aqui e vai produzindo imagens sucessivamente menores com eles. Aí, no caso, ele altera o diâmetro, né, do filtro que ele está utilizando, ok? Com isso, ao invés de ele ter só os detalhes vertical e horizontal, ele tem também os detalhes inclinados, né, em 2 direções. Tá? Então, assim, ele acaba produzindo mais imagens, mas essas imagens que ele produz, o resultado disso, né, vai ter também vai utilizar menos coeficientes, vai utilizar menos bits, né, para representar, ok? Isso aqui não é tão eficiente quanto o wavelets, né, mas porque ele está produzindo 4 imagens, né, a partir de de dimensões reduzidas. Então, cada uma ele produz 4. Lá em wavelet também ele produz 4, mas uma delas é a de aproximação, né? Aqui ele não tem de aproximação. O que ele demonstrou é que se ele pegar essas 4 bases aqui, né, e fizer depois o processo inverso disso, ele consegue reconstruir a original. Veja, lá em wavelets, a imagem aproximada não tem jeito, você tem que transmitir tudo para ela, né? Aqui não, aqui você não precisa se preocupar com a aproximada. Por outro lado, aqui, quando você reconstrói a original, você não vai conseguir reconstruir ela perfeita, como em wavelets você consegue. Aqui você vai reconstruir ela de forma aproximada. Mas o que ele demonstrou é que essa aproximação é suficiente para a maioria dos algoritmos, para a maioria das coisas em visão computacional, reconhecimento de padrões, né? Então aqui só para a gente ter uma ideia, né, de como é que ficaria uma imagem aí com 3 níveis, né? Veja, ela fica bem pequenininha lá no final, né? Ok? Aqui a imagem original, ele fez aquele processo, né? Quebrou ela e depois reconstruída. Então, não está muito longe, né? A reconstruída não está muito longe da original aqui. A gente vê que ele consegue reconstruir com uma aproximação até boa, né? Isso aí ele chama de steerable pyramid. Eu diria que é uma pirâmide que é decomposta por filtros direcionais, né? Algo parecido com isso a tradução, ok? Então, de fato, né? Ele usa esses 4 filtros aqui, aí com diâmetros variados, né? Dependendo do nível aqui que ele for produzir, né? Vai passando os 4 filtros. Aqui, ó, estaria a resposta de um filtro, a resposta do outro no nível 0, né? Aqui no nível 1, aqui no nível 2, né? E assim vai, ok? O legal é que quando ele quebrou essa imagem aqui, né? Original,
nisso aqui, ele vai reduzir bastante a quantidade de bits que ele precisa. Depois, quando ele reconstrói essa, aí ele também não consegue voltar com a precisão que essa aqui tem, né? Mas ele consegue algo aproximado, ok? Não sei se vocês entenderam muito bem, mas desde que você tenha um outro conjunto de bases quaisquer, de filtros, né? Você consegue que varra toda... A gente diz, se eu tiver filtros que eu consigo extrair toda a energia da imagem, e guardar essa energia, depois eu consigo reconstruir, jogar essa energia de volta, né? E fazer a reconstrução da original. É essa a ideia básica aí dessas pirâmides, né? Tá? O Dana Ballard propôs alguma coisa similar. Ele tem um livro chamado Computer Vision, mas acho que ele não coloca isso lá nesse livro. Ele fez um artigo depois, onde ele cria o que ele chama de Iconic Representations. É parecido com os filtros direcionais. Só que aí ele pega as gaussianas, derivadas de gaussianas, como eu fiz também no passado, né? Ok? Se vocês se lembram lá de quando eu falei do Frey Chain, é um tipo de representação icônica, né? Claro, aqui está com filtros 3x3, mas eu poderia aumentar o diâmetro desse filtro aqui para ficar 5x5, 7x7, né? Poderia derivar outros filtros e sair criando, né? Se a gente se lembra, esses dois aqui são o gradiente, né? Ok? E esses aqui capturam outras coisas. Então, assim, se eu passar isso aqui na imagem, eu vou estar tirando ela do nível de cinza atual que ela tem, da quantidade de bits que eu preciso, e ficando só com detalhes, né? Se eu guardar a original, né? Aqui, ó, com esse daqui, e usar o original pequenininha, depois talvez eu consiga reconstruir também. Então, o conjunto de filtros a serem utilizados para vocês construírem pirâmides pode ser, depende da aplicação, né, que vocês forem utilizar. Isso é meio empírico, né? Você sabe, não, vou utilizar esse, não sei o quê. Ok? Depende do tipo de aplicação. Mas esses aqui, por exemplo, poderiam ser muito bem utilizados, né, também para você criar representações alternativas da sua imagem. Tá? Então, quando a gente fala nessas representações em forma de pirâmide, é isso, facilitar. Ok? A gente criou no passado, inclusive a gente teve vários alunos de mestrado, doutorado, né, que trabalharam com isso, o que nós chamamos de fóvea, uma representação em forma de fóvea. Hoje em dia, esse termo ele é mais conhecido como você ter uma imagem foveada. Uma imagem foveada é uma imagem em multirresolução. Também da mesma maneira, certo? No nosso caso, a gente tinha mais resolução no centro da imagem e menor resolução na periferia. Só que o que nós fizemos lá no passado, eu não tinha poder suficiente para processar, mesmo usando processadores dedicados, etc., em 2000, 1999, a gente não tinha condições de extrair features em tempo real. Então, o que eu fiz? Eu diminuí e muito a imagem. Eu peguei uma imagem de 640 por 480, por exemplo, e transformei em imagens de 16 por 15 pixels, em 4 imagens. Então, eu pegava uma imagem, criava 4 imagens de 16 por 15. Claro, quando eu reconstruir essas de 16 por 4 imagens, né, usando essas 4, de 16 por 15, eu não vou conseguir, de jeito nenhum, a original perfeita. Não vou conseguir nenhuma aproximação perfeita, mas em robótica isso já era suficiente para nós. Por quê? Porque a gente mantinha a resolução do que estava no centro da imagem, né, na resolução original. E como a gente tinha movimento nas câmeras, eu conseguia levar tudo que eu queria para o centro da imagem. Então isso aí agilizou bastante, a gente conseguiu desenvolver alguns algoritmos, inclusive usando depois essas imagens como entrada, né, para redes neurais na época não se tinha também processamento suficiente, mas a gente conseguiu reconhecer objetos, conseguiu
calcular estéreo, né, visão estéreo, tudo que não era possível ainda fazer na época, né? Em 2000, eu trabalhei com visão estéreo lá no LAIS e a gente não tinha poder suficiente de processamento para conseguir fazer o processamento. Hoje em dia isso mudou, né? Já não é mais verdade, a gente já consegue aí, inclusive, acho que a 60, 80, 90 frames por segundo, né? A gente já consegue produzir imagens estéreo, né? Disparidade, calcular a disparidade de 90 frames por segundo. Tá? Então, essa é a ideia das imagens com maior, da fóvea, né? Utilizar uma representação em forma de fóvea. No nosso caso, a gente quebrou uma imagem, isso aqui é uma imagem de 640 por 480, por exemplo, né? Se eu pensar que ela tem 1024 por 1024, por exemplo, ela vem no final para 5 imagens de 32 por 32. Essa aqui é o que a gente chama de fóvea, é a região central aqui, né? Só reamostrada. Então, isso aqui tem o mesmo tamanho da região central, 32 por 32. Essa imagem aqui, ela também tem 32 por 32, mas só que ela é essa região aqui reamostrada para 32 por 32, diminuída, né? Essa daqui seria essa região toda seguinte aqui. 32 vezes 2, aqui já estou em 60, 128, então isso aqui é 128 por 128, né? Tá? Aí 256 por 256 e finalmente aqui a imagem toda vem para cá, né? Tá? Então veja, nesse caso eu consigo sair de uma imagem com 1 milhão de pixels, né? Que seria essa, 1000 por 1000, 1024 por 1024, né? E chegar a 5 imagenzinhas de 32 por 32. Então a redução é muito grande. Claro, nessa imagem aqui eu não tenho resolução nenhuma, né? A resolução dela é bem pobre. Mas, dependendo da tarefa que eu estiver executando, se a minha região de interesse estiver aqui no centro, né, para mim está de boa. Eu posso perder a resolução aqui na periferia. Então, de certa maneira, a gente construiu aqui um espaço variante, só que ao invés de jogar isso numa estrutura única, né, a gente usa 5 estruturas, uma em cada resolução diferente. Tá? Claro, eu tenho dados aqui que eu também tenho aqui, né? Essa parte central aqui, ela também está aqui. Então, de certa maneira, isso aqui se assemelha a uma pirâmide, só que ela é uma pirâmide paralelepípedo, né? Todas elas têm o mesmo tamanho. Aqui você tem a imagem toda, aqui e vai diminuindo, né? Vai melhorando a resolução, diminuindo a região de cobertura aqui na imagem, né, até você chegar na região central. Comecei da imagem toda, aqui, depois a região menor aqui, e assim vai até a fóvea, né, que seria esse, ok? Então aqui eu tenho mais campo de vista, e aqui eu tenho menor campo de vista, só que compensação aqui eu tenho mais resolução e aqui eu tenho menos resolução, né, tá? Isso tem aplicações também, e a gente conseguiu botar um robô na época funcionando, reconhecendo objetos, se aproximando, se afastando de pessoas, processando. Claro, eu tinha um processador dedicado que me dava isso aqui na época, mesmo o cálculo disso aqui para mim não era tão rápido. E veja, o legal é que aqui em cima agora eu posso chegar e extrair as características que eu quiser, né? Posso chegar, vou extrair para todos os níveis, né? Extrair gaussiana, extrair gradiente, calcular cantos, posso calcular o que eu quiser aqui em cima, e vai ficar muito rápido, né? Aqui eu tenho 5 vezes 32 por 32, vai dar 5.000 pixels aqui, ó, juntando as 5 imagens. Aqui eu tenho 1 milhão de pixels. Processar 5.000 pixels é muito mais rápido, né, do que processar 1 milhão de pixels. Okay? Então, na época, a gente conseguiu fazer alguns algoritmos que funcionavam aí no tempo desejado, né? Tem aí uma série de artigos sobre isso, eu só vou passar aqui mesmo a ideia. Então aqui, por exemplo, essa é uma imagem, né? E aqui a representação dela em forma de fóvea, né, que a gente chama, ok? Fóvea MR. Veja, nesse caso aqui, a parte central, a resolução maior está sempre na parte central, né? Tá? É possível a gente alterar isso, pegar, ao invés de ter
essa aqui, né, que é a resolução maior na parte central, levar essa, sem precisar mover a câmera, né? Porque isso é importante. Quando eu, no robótica, ou eu tenho uma câmera e eu preciso mover a câmera, é complicado, né? Então eu teria que ter o centro, a imagem que eu quero sempre no centro da câmera, né? Então, se eu pegar isso aqui, a forma, e mover ela aqui na imagem, eu só vou precisar mover a câmera quando realmente eu chegar aqui na periferia que não der mais, aí eu moveria a câmera, né? Ok? Isso foi feito depois. Nesse caso aqui, se a gente considerar que essa imagem original tem 256, 256, a redução, né, foi de 92%, ok? Aqui está exemplos ainda do primeiro trabalho nosso. Isso aqui é uma bola, a região da fóvea está aqui, né? E aqui a imagem, campo de vista maior, né? Ok? E aqui a imagem reconstruída. Então, não fica bom, mas provavelmente o que está aqui ao redor não vai me interessar, né? Se eu estiver caminhando no ambiente, por exemplo, o que interessa é o que está aqui no centro, né? Para mim, ok? Então, o que está aqui no centro, a resolução mantendo, está bom. E é isso que esse modelo propôs, que a gente propôs lá no passado, faz, ok? Aqui esse nível aqui, nível 3, né? Reamostrado só para vocês terem uma ideia de como é que ele ficaria, né? Aqui o nível de maior resolução. O que a gente fez, assim, aqui é 32, aqui é 64 por 64, eu acho, isso. 32 por 32 é o central aqui, né? Então, só para vocês sentirem como é que ficaria a reconstrução. Então, na periferia a gente perde, né? Mas no centro a gente ganha, né? Nesse caso aqui. Então, aqui as imagens estão só reamostradas e foram jogadas aí no software de visualização para se ter uma ideia, né? Tá? O que a gente fez depois em cima disso foi melhorar essa questão. Não sei se vocês entenderam, isso aqui é uma imagem foveada. Pessoal de realidade virtual, hoje em dia, está utilizando isso e está aplicando isso nos óculos. Esse óculos do Google e o da NVIDIA também tem um, né? Está aplicando isso para poder fazer renderização, é o que eles chamam de renderização foveada. Tá? Essa renderização foveada, eles conseguem fazer o tracking de onde o olho do cara está olhando, e aí, no caso, eles renderizam com alta resolução somente nessa posição onde o cara está olhando. Ao redor, eles diminuem a resolução. Então, é uma aplicação, né, dessa nossa estrutura que o pessoal está utilizando hoje em dia, aí, só para vocês verem que é legal, né? Você pensar nessa ideia de fazer resoluções diferentes dependendo de onde você estiver na imagem. Né? Então, se o cara olhar para cá, por exemplo, aí eu teria que mover a fóvea para lá, né? E o pessoal melhorou esse processo ao longo do tempo aí, os nossos alunos vêm melhorando e fez, né, o que a gente chama primeiro de fóvea que consegue se mover na imagem, né, e depois não só se mover, mas também você ter mais de uma, né? Nesse caso, por exemplo, no reconhecimento de objetos, eu passei um filtro primeiro, eu detetei, essa região posso ter um objeto, essa região posso ter, e essa região posso ter. Então, eu já faço 3 fóveas nessas regiões e pego os dados, né, delas e passo para um perceptron, alguma coisa assim, né? E aí esse cara vai me dizer se daqueles 3 qual que é melhor do que se eu for de 1 a 1, né, na imagem, de pixel a pixel, para tentar determinar qual é o mais parecido com o que eu tenho. Okay? Só para você ter uma ideia aqui isso aqui foi em 2009, 2012, o quanto era 47 milissegundos para processar microsegundos, 47 milissegundos, isso. Para processar tudo usando a resolução original, e a gente baixou isso para 2 milissegundos. Então o ganho é bastante, né? Para passar esses filtros aqui, né? Isso aqui para construir a estrutura e depois passar os filtros em cima da estrutura, né? Passar um gradiente,
um gaussiano, um laplaciano e detectar movimento também, né? Tá? Isso aí dava 2,6 milissegundos. Então fica rápido, né? Ok? Aqui alguns exemplos. Isso aqui é ela em multiresolução, e aqui o gaussiano, gradiente em x e em y, laplaciano e movimento. O último é motion, né? Legal, então, veja, isso aqui pode ser utilizado agora, pode ser jogado numa rede neural, em alguma coisa assim, né? Tá? Mas o que se faz atualmente é você criar as redes neurais de maneira que isso aqui já fica dentro da rede. Você não precisa tirar isso aqui da rede. Mas é claro, a gente, de novo, ainda não tem poder de processamento para isso. Se você for fazer isso em tempo real, você provavelmente não consegue ainda, né? Ok? Então, a fóvea móvel é isso, é você tirar ela do centro, né, e colocar aí, por exemplo, aqui no cantinho. Veja, eu só vou precisar mover a minha recurso, né, a minha câmera, a partir daqui, ó. Quando ela chegar numa posição limite, aí não tem jeito, aí eu tenho que mover a câmera. Mas enquanto eu tiver a bola aqui dentro do meu campo de visão atual, não precisaria mover ela, né, para ter ela sempre aqui no centro da imagem. Ok? Então o pessoal fez isso e fez também o múltiplas fóveas, né, que é um dos últimos trabalhos aí do Fábio, e foi publicado em 2018, esse trabalho mais recente sobre isso. Então, assim, quando a gente vai para aplicações reais, né, a gente precisa de tempo real, não tem como, você tem que usar esses subterfúgios ou produzir algumas coisas assim. Não sei se vocês entenderam desde o início lá. Primeiro foram criadas as estruturas, né, em multiresolução, mas mesmo naquela estrutura, assim, aquela estrutura, na verdade, aumenta a quantidade de pixels, né? Então, se eu for trabalhar em robótica, eu não consegui usar elas originalmente. Aí tem que fazer alguma coisa parecida com isso, né? Você tem que diminuir a quantidade de bits que você vai processar, não tem jeito, né? Ok? Aqui mais exemplos da construção. Aqui um exemplo, né, da Lena em multiresolução. Então ele sai de uma imagem grandona para, nesse caso aqui, 5 imagens pequenininhas, né? Era aí que a gente ganha, ok? Claro, o contrário, né? Sair daqui e vir para cá, não vai ficar legal essa imagem, mas o centro dela vai estar legal, ok? Que mais? Bom, aí agora sim, né, eu consigo aplicar filtros como esse, por exemplo, nessa estrutura aqui, né, que vocês já estão acostumados a ver. Isso fica muito mais rápido, né, fazer isso. Ok? Aqui o exemplo do gradiente, né? Vocês estão acostumados. A gente viu lá atrás, né? Também. Aqui Laplaciano, motion, né? E assim vai. Tá? Vamos parar aqui hoje. E eu não sei se vocês... Deixa eu parar a gravação.